Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. E o nosso convidado de hoje é Jefferson Ferreira dos Santos, o prefeito da academia. Ele tem 47 anos e é casado com a vereadora Gerice Leone. Também é ex-vereador de Suzano, cargo que ocupou entre 2005 e 2008 e também em 2012. Foi assessor legislativo do deputado estadual Estevão Galvão, e também foi assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano e secretário de Segurança Cidadã entre 2017 e 2019. Prefeito, seja muito bem-vindo. Bom, eu que agradeço, quero agradecer a oportunidade de cumprimentar a todos que nos assistem e nos ouvem, agradecer você, Léo, a Neuza, ao Walter também, a Maiara e o Henrique, que faz parte dessa equipe, e em nome de vocês cumprimentar a todos no modo geral, porque tem os bastidores, tem as pessoas direta e indireta que hoje faz esse importante jornal ir ao ar e trazer e levar também a notícia até todos os cantos do nosso município e do mundo, né? Que ele vai aí, rompe, é diferente de outras épocas, né? Hoje a rede social ela é incrível, rápida e muito eficaz. E eu quero também agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais e também, em especial, a presença da vereadora Gerice Leone, que acompanha a entrevista aqui dos nossos estúdios. Prefeito, eu sei que já deve ter contado isso várias vezes, mas a primeira coisa que eu queria te perguntar é por qual a razão do apelido prefeito da academia? Prefeito da academia. Tem duas épocas, dois estágios. Minha mãe, sempre popular, sempre atuante, líder como sempre foi, eu vim do matrimônio entre minha mãe, a Deusuíta Ferreira dos Santos, e o senhor Youssef Boassi, que participavam ativamente da política suzanense. E naquele momento o Firmino José da Costa também fazia parte desse grupo, e eles entraram num acordo que o filho que nascesse a partir daquele momento seria o prefeito de Suzano. E aí, antes de eu nascer, o pessoal já falava, vai nascer o prefeito de Suzano. E aí ficou prefeito, e aí nasceu Jefferson Ferreira dos Santos, futuro prefeito de Suzano. E isso me acompanhou até hoje. Até agradeço a todos que infelizmente não faz hoje parte desse convívio conosco, estão lá com o nosso Papai do Céu. E tentaram mudar meu apelido para Gaúcho, eu sempre fui ativo na academia, Fortão, Van Damme, tentaram mudar um monte de vezes o meu apelido, mas voltando aí para o prefeito, né? E aí depois eu sempre gostei de esporte e a gente montou uma academia, né, na associação lá do Jardim Monte Cristo. Eu dava aula de capoeira e aí depois montamos uma academia de musculação. Aí o pessoal falava, vamos treinar aonde? Lá com o prefeito, na academia do prefeito. Que prefeito? Prefeito da academia. E aí ficou prefeito da academia, isso eu adotei como nome, né? Ainda tem algumas pessoas que me perguntam, qual é seu nome? Eu falo, prefeito da academia. Não, seu nome. Eu falo, o seu. O seu, qual é o seu nome? É Léo, não é? Uhum. Então, e aí, tal, Xuxa, doutor Xuxa, Pelé, doutor Pelé, Luiz Inácio, aliás, o Lula, e assim foram outros que adotaram o seu apelido. E eu adotei como nome. E isso, você ter uma base, meu sobrinho, minha filha, demorou para poder cair em si que meu nome era Jefferson. Portanto, todo mundo me chama de prefeito e eu gosto muito. Eu gosto de verdade, né? Eu falo, olha, por exemplo, os prefeitos, eles são eleitos por 4 anos. Eu fui pro resto da vida. Então, isso aí é parte do que, por que prefeito da academia. Então, são 2 estágios. Primeiro prefeito, depois prefeito da academia. Que legal, prefeito. Uma história muito boa, né? E você falou que isso surgiu porque sua família já era muito ativa na política de Suzano. E você também sempre foi muito ativo na política de Suzano. Você atuou como secretário de Segurança Cidadã aqui na cidade de 2017 a 2019 e também como assessor estratégico até 2022. Exatamente. E eu queria saber quais foram as principais iniciativas implementadas no período que você atuava na pasta e quais foram as situações, assim, às vezes mais tensas, as situações mais importantes que você teve que lidar na época em que você estava na pasta. Eu digo que a Guarda de Suzano, a nossa GCM, nossa Polícia Municipal,
nós temos um papel muito importante. Não tivemos, não. Temos. Eu encaro dessa forma, porque hoje, tudo que você pega na Secretaria de Segurança Cidadã, na Defesa Civil, e você faz um comparativo antes da nossa gestão, prefeito da Academia, Elias Marques, Vando, entre outros que passaram lá, a nossa, que acabou de deixar o comando, a Rose, o subcomandante André, um passo muito importante que nós tivemos foi armar a guarda do nosso município, né? Nós tivemos aí a oportunidade de recebermos doação da Guarda de Campinas, de alguns revólveres. Então a gente qualificou. Por quê? Porque os guardas municipais, eles trabalhavam armados com um dispositivo da lei chamado salvo-conduto. Então eles entraram com recursos próprios para poder fazer habilitação, para poder conseguir esse salvo-conduto, né? Que é uma espécie de uma liminar que o Poder Judiciário concede àqueles que atuam e também se enquadram dentro desse dispositivo. Nós armamos a guarda de Suzano, né? Hoje a guarda municipal, nós contamos aí, graças à emenda da vereadora Gerice e de outros vereadores que nos ajudaram quando eu estava na pasta, né? Eu acredito que na história do nosso município não teve ninguém que correu e buscou recurso tanto que nós buscamos. De forma que nós armamos a guarda, criamos o ROMU, criamos de fato, né, o Canil do nosso município, a ROMU, a Patrulha Maria da Penha, nós implementamos, já tinha esse programa, mas a gente deu ênfase, tanto que nós somos multiplicadores desse programa. É uma lei também da autoria da vereadora Gerice Leone, votada por todos os vereadores da primeira gestão. Então, nós deixamos aí a compra de fuzis, a qualificação, que é muito mais importante, 2 concursos públicos, contratação de quase 100 homens para a Guarda Municipal, e entre outros, né? A Defesa Civil, por exemplo, eles não tinham equipamentos para trabalhar, tudo dependia-se do bombeiro. Então, hoje, a gente tem um trabalho integrado com as polícias, né? Nós também inauguramos a Central de Segurança Integrada, o CSI. Bom, se eu falar hoje, por exemplo, essas viaturas novas daqui um dia que você vai ver, são planejamento deixado por nós, entendeu? A comunicação da nossa GCM, os rádios também, foi um projeto deixado por nós, entre outros. Então, hoje, nós colhemos todos os frutos. Lá nós temos o novo secretário interino, que é o Afrânio, que é chefe de gabinete do prefeito. Mas hoje trabalha com... É como se fosse uma lei orçamentária, né? Quando você passa de uma gestão para outra, você trabalha com aquilo. E eu tenho certeza que Suzano, hoje, ela encontra-se na questão de GCM, de polícia municipal, num estágio muito avançado, a qual nós precisamos vigiar bastante, para que a gente não caia desse patamar. Né? Vamos colocar, nós pegamos a GCM numa escala de 0 a 10, 3, hoje ela encontra-se no mínimo em 8. Então é muito difícil você elevar para 8,5, para 9, mas nós não podemos deixar cair para 7,99. Né? Porque segurança, saúde, educação é indispensável para o bom andamento do país. Então, eu trabalho com muita seriedade, isso ainda tem resquício, as pessoas ainda me tratam como se fosse da pasta, e eu tenho um bom acesso com o governo, a gente deixou um legado. Então, nós vamos trabalhando cada vez mais, e esse é o nosso intuito, porque quando você está na rua e você tem um perigo, as pessoas são daltônicas na questão de segurança. Independente do azul marinho da nossa GCM, independente do cinza bandeirante, que nós temos da nossa PM, ou do verde oliva das nossas Forças Armadas, quem tiver fardado, até um agente de trânsito, a pessoa vai lá e vai pedir socorro. Então nós temos que tratar dessa forma. E também depois a Lei 13.022, que eu acredito que nós precisamos regulamentar ela também, é um assunto que eu vou levar para a Comissão de Segurança Pública nos próximos dias, como cidadão que sou, e eu vejo que nós precisamos regulamentar isso para poder a GCM de Suzano sempre crescer. E as GCMs no Brasil hoje é indispensável. Precisamos também que o Congresso insira as GCMs no artigo 144 da nossa Constituição Federal,
para que a gente possa também levar esse nome de fato e de direito, Polícia Municipal, que é muito mais próxima da população. Sim, exatamente isso que você até falou. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele disse numa audiência que ele esteve presente em Mogi das Cruzes, que a GCM hoje já é polícia. Ele falou, e você também citou sobre as questões dos armamentos da GCM, principalmente em destaque a emenda que a vereadora Gerice Leone enviou para a compra de 2 fuzis aqui para a GCM da cidade. Eu gostaria de saber, igual você falou, você acredita que deveria já até se chamar Polícia Municipal? O que falta ainda é só essa regulamentação, e qual a importância de armar a GCM? A gente estava até conversando em off, você comentou algumas coisas. Qual é essa grande importância de armar a GCM? Léo, senhores que nos assistem, quando você coloca uma farda, você já é alvo fixo e visado. Vou dar um exemplo para você da importância para a gente poder simplificar. Você também tocou no assunto. Quando eu estava como secretário de Segurança, quando teve aquele desastre, aquele momento horrível para todo mundo, que foi o episódio Raul Brasil. Nós fomos a segunda equipe, chegamos lá, vimos um bocado de situação que aquilo marca muito minha vida e eu não gosto nem de lembrar. O que fazer? Você chega lá, você vê inúmeros adolescentes, funcionários assassinados, outros com uma machadinha cravada. É uma situação que eu vi muita gente com muita experiência no ramo de segurança passar mal. O que fazer se você não tem, nem que fosse o 38 que a gente iniciou a nossa GCM? Hoje não. Hoje nós temos os 38, nós temos as 380, nós temos as 9mm, nós temos a CTT, nós temos fuzis e entre outras situações. Temos escudo balístico, estruturamos de fato. Para você ter uma polícia municipal, você precisa estruturar ela e dar formação. São 900 horas de formação de um GCM. E quando fala-se se pode, se não pode, nós temos, a cidade de Suzano já tem um convênio assinado pela Polícia Federal com o Exército. Quem controla material bélico é o Exército. Então, de fato, nós só precisamos o quê? Ser inserido no artigo 144 para acabar de vez com essa lenda. Pode, não pode? Então, Léo, eu vejo que a importância de sermos armados. E aí, a vereadora Gerice até participou de uma entrevista na TV Diário esses dias, né? E aí teve um policial federal, agente federal, salvo engano, que ele contrapôs a questão da vereadora ou de Suzano armar a GCM com fuzis. Gente, nós tivemos um episódio ontem, né? É isso? Um ataque lá na cidade, na sua cidade natal, Mogi das Cruzes, né? Quero até mandar um abraço lá pro Caio Cunha, que foi um momento difícil. E aí o carro forte foi atacado por estilingue? Não, foi fuzis. E aí tem uma viatura lá, chama-se 01, rondando, fazendo sua ronda periódica. E aí se depara com aquilo. E se não tem armamento? E se não tem no mínimo altura para poder encarar? Infelizmente é isso. Lógico que o amor você paga com amor, mas numa guerra não dá para você só ir com amor. Tem que ter o amor? Tem, mas você tem que ter o amor com condições para você encarar a situação, né? Então, eu vejo a necessidade e foi muito acertado Suzano iniciar esse processo de fuzis, como outras guardas, né? Você tem uma base, fugindo um pouco, eu tive que fazer uma visita em Bragança Paulista e eu vi a atuação da GCM com a Polícia Federal. Aquilo me deixou muito feliz, né? Diversas vezes nós recebemos solicitações da Polícia Civil, da Polícia Ferroviária, para o nosso canil atuar junto com eles. Então, a integração e parar. É militar, é civil. Não, gente, é um só, né? E nós precisamos se unir. Então, eu vejo a necessidade real de todas as GCMs de todo o Brasil ser armada e ter a altura para poder trabalhar. Nós, no município de Suzano, desde 2017, não tivemos nenhuma ocorrência, nenhuma baixa de um GCM e nem um meliante sendo alvejado. Por quê? Primeiro Deus, né? A qualificação que o município tem dado para formar os GCMs, e é isso que a gente precisa
pensar. São mais de 540 disparos para você poder habilitar um GCM para poder usar uma arma. Eita. Tem psicológico, psicotécnico, exame teste físico, entre outros. Então, é muito válido e eu vejo com muito bons olhos. E nós precisamos parar com isso das pessoas falar, o guarda é polícia. Quando você liga, por exemplo, 190, cai lá na PM. Quando você liga 153, cai lá na GCM. Em Suzano, nós temos um rádio da PM integrado lá na Central de Segurança Integrada, com o SAMU, com a Polícia Civil. Então, nós devemos ser todos unidos por um bem comum. E daí, prefeito, você citou também a minha cidade, que é Mogi das Cruzes também. E recentemente a Câmara de Mogi, falando também ainda sobre essa questão de GCMs, lá eles aprovaram a implementação de câmeras corporais nas fardas webcam, GCMs. né? Chamado webcam. Você é a favor dessa medida? Você acha que essa medida é benéfica para a questão, inclusive para os GCMs? Olha, eu vou deixar bem claro para vocês. Eu acho que nós precisamos dar condições para os polícias trabalhar, né? Dar condições. Isso é bom, mas vamos lá. Estão matando mais polícia com as câmeras do que quando não tinha câmera. Será que é para isso? Para filmar as ações contra a força de segurança? Jefferson, eu acho que nós precisamos qualificar mais os nossos GCMs, dar mais condições, né? Ao invés da gente fazer um contrato, comprar o webcam, vamos pensar pelo menos em blindar o cockpit das viaturas, né? Para poder proteger os nossos guardas. Nós precisamos dar autonomia para o nosso guarda. Polícia é polícia. Minha mãe já dizia, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Tem diversos dispositivos aí que a gente precisa dar condições para o nosso GCM, não tirar, não só para os nossos GCM, é o meu ponto de vista, para todas as forças de segurança, dar condição, não tirar as condições deles. Você acredita que as câmeras tiram um pouco dessa condição de trabalho? Inibe, sabe por quê? Se você pegar a reforma que nós estamos tendo no Estatuto da Polícia Militar, até uma reclamação de um vizinho infundada de um policial, mesmo na reforma, ele pode ser exonerado, expulso, excluído. Então as pessoas têm, isso é bom, mas as pessoas têm abusado disso, né? Ontem mesmo eu vi uma ação em frente ao Verão ali, perto da Santa Casa, na Marcos Figueira, que uma mulher estava dando no rosto de um cidadão, o segurança chegou, ela agrediu ele também, e ela falava, vai, me bate, olha as câmeras ali, e aí? A câmera é boa, mas aí eu coloco uma interrogação também. Entendi. E daí, falando sobre... Você destacou uma série de ações que têm ocorrido em Suzano, e eu gostaria agora de especificamente perguntar para você. O prefeito Rodrigo Axuxi já está à frente da cidade há 7 anos. Sim. Qual é a sua avaliação do governo e da administração dele nesse tempo? Você sabe que quando você fala do governo Rodrigo Axuxi, uma das coisas que uma das falas que eu tenho aprendido e escutado bastante do Rodrigo é que ninguém faz nada sozinho, né? Então é toda uma equipe, todo um secretariado. Eu não posso reclamar a questão de liberdade para trabalhar. O Rodrigo deixou eu trabalhar com a nossa equipe, a nossa equipe trabalhou com bastante liberdade para poder buscar, levando a ele, tratando não só, por exemplo, a GCM, a Secretaria de Segurança não é uma prefeitura, a prefeitura é ação de governo, então todos nós temos uma grande importância com isso. Só que eu também vejo que a nossa cidade precisa evoluir muito, né? Precisamos tratar muitos assuntos, por exemplo, a nossa mobilidade da nossa cidade, você pega Suzano, tá um caos. Eu faço um desafio para você sair daqui do estúdio, né, Suzano hoje, e nós íamos até a Vila Barros às 17 horas em menos de 40 minutos. Não vai. Não vai, né? Eu vou também deixar um desafio para você. Vamos nesse mesmo horário sair daqui e nós vamos atravessar, que nós vamos lá na Maria de Marte. E aí? Eu acho que nós precisamos de um viaduto. Quem diria Palmeiras, por exemplo, ter trânsito? Né? Então eu discuto isso, acho que nós precisamos ter algumas ações. Eu tenho recebido bastante indicação para que a gente melhore isso, né? Nós temos um secretário de trânsito bastante atuante, nós temos o Elvis, que é o secretário de planejamento urbano, que também tem um know-how muito grande, mas você vê, você vai aqui do lado, São José dos Campos, passa em toda
a área viária da nossa cidade. Precisamos de uma política social. Precisamos tratar mais os dependentes químicos da nossa cidade. Precisamos tratar mais dos moradores de rua da nossa cidade. A questão do comércio, de venda do próprio corpo, né? Que nós tivemos um início de ação, eu cito como a Euclides Damiani. Nós precisamos tratar essas coisas mais próximo. Porque quem casa com a viúva tem que cuidar dos filhos, né? Então, a cidade não se orgulha dos filhos que tem, então vamos cuidar deles de fato e de direito, né? Então, precisamos tratar isso. Você vê, há poucos dias nós tivemos aí a parada gay de Suzano. Tratei isso de muito próximo, conversei com todo. Então, quando você se fala de uma administração, a Bíblia fala assim, nem só de pão viverás o homem. E aí o prefeito da academia fala isso nos 4 cantos, nem só de asfalto e obra vive o povo. Precisamos tratar com amor, né? Tem um livro que o Félix Romano, ex-vereador, também lançou, que fala que é com amor que a gente cura. E várias coisas. No caso, ele lançou um livro sobre a dependência química. Então, eu tenho acompanhado um pouco mais próximo disso. Isso é a doença do século. Não é só o câncer, não é só HIV, entre outras doenças. Então, nós precisamos tratar isso muito próximo. E eu acho que o nosso município deixa pecar um pouco mais disso. Então, eu vejo com bons olhos, vem sendo um ótimo serviço realizado, mas a gente tem peca, né? Ninguém é 100%. Né? Aí a gente parte, você pega... eu lido com o pronto-socorro municipal desde 2014, quando eu vim ser, em 2015, diretor na Prefeitura de Suzano. Então, a gente precisa se ater. Precisamos cuidar do povo de fato e de direito. Como um filho, né? Como uma mãe, como um pai cuida de um filho. Então, é isso que eu penso e é isso que eu vejo. E daí, prefeito, falando também sobre uma questão que foi muito comentada nos últimos dias, envolvendo a política suzanense, foi na última sessão, antes do recesso, a Câmara dos Vereadores de Suzano aprovou o aumento do subsídio dos parlamentares. Isso é os salários, né? O pessoal, às vezes a gente fala subsídio, o pessoal não entende. E foi um aumento de mais 58% proposto pela mesa diretiva na época. A vereadora Gerice Leone, junto com o vereador Leandrinho, foram os únicos a votarem contra este projeto de aumento dos salários dos parlamentares. Qual a sua opinião sobre esse aumento? E você acha que ele era realmente necessário? Olha, Léo, eu costumo dizer, como dizia uma fala, não é bem assim, mas a Madre Teresa de Calcutá dizia assim, nem sempre a boca que fala são as mãos que servem. Então, vamos falar da verdade. Você sabe que existe um paradigma que hoje está sendo quebrado por diversas ações da minha esposa, a vereadora Gerice Leone. Eu discuti com ela sobre isso e eu enxergava que os parlamentares, eles deveriam sim ter o aumento, né? E as pessoas falam, mas você não manda na vereadora Gerice? Rapaz, vou falar uma coisa para você. Se tem um povo que mais eu discuto, que mais a gente briga por uma coisa boa, chama-se Gerice Leone. Porque ela tem o pensamento dela. A Gerice é servidora pública, tem 25 anos de polícia, 19 anos e 30 dias foi servidora. E aí ela quebrou na emenda. Ela falou assim, olha, ela me chama o papai. Quando tá tudo bem, ela me chama de Jefferson, né? Aí daqui a pouco passou a chamar de prefeito. Aí, rapaz, vigia que o negócio tá bruto. Aí ela falou, olha, eu já disse para você que eu não voto mais em nada de aumento de taxa, de aumento de nada. E eu recebi como policial militar, todos os policiais militares civis, 20%, 20,2% do governador Tarcísio de Freitas. Como que eu vou para a rua e vou ser indagada por que o governo do estado deu 20%, eu votei 8% para o servidor público e eu estou votando para o próximo mandato, que eu não sei, a fala dela na tribuna diz que ela não sabe se vai estar como prefeita, vice-prefeita ou como vereadora, mas não dá para mim justificar 58,40% de aumento, mais 127% de aumento por vice-prefeito, mais 36, alguma coisa para o nosso prefeito, mais 58% por secretário e a criação também do 13º salário para os vereadores. Eu vejo
que todos os parlamentares, todo servidor, todo trabalhador precisa de aumento. Mas ela me convenceu que, de fato, não precisava, como ela disse, né? O subsídio dos vereadores pode chegar até 60% do subsídio dos deputados. Não que deva ser, é até. Então, a gente podia ter discutido uma política para poder discutir o percentual. Então, esse é meu posicionamento. A priori, eu concordava com esse aumento e a Gerice fez eu enxergar. E tenho certeza que quase que 100% da população que é um aumento, sim, abusivo. Então, quando a gente fecha a questão, discutimos tudo que vai ser votado na Casa de Leis, mas a vereadora é ela. Ela disse outro dia numa entrevista com a Marilei, o meu CPF é um, do meu marido é outro. E eu respeito, né? Porque a Gerice está, eu costumo brincar, ela está melhor que a encomenda. Ela é um bem necessário na política, ela é mulher, é mãe, policial militar, foi presidente da Câmara, recebeu uma carta parabenizando as ações dela no Legislativo quando presidente. Então, quem sou eu na fila do pão? Para mim, conta. E daí, prefeito, você falou também sobre essa questão de a vereadora Gerice ter essa opinião forte, essa posição, eu não quero mais votar a favor de aumentos, de certos aumentos, de aumento de taxa principalmente, aumento de salários, e isso às vezes vai de encontro com propostas que vêm do governo. Mas ainda assim, hoje a gente não vê ninguém ali dentro da Câmara de Vereadores não há ninguém que seja oposição. Basicamente toda a Câmara é base do governo. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, você que já foi vereador, e na época você era um vereador de oposição, quando você foi vereador também, eu gostaria de saber se você acha que a falta de oposição às vezes pode atrapalhar o desenvolvimento do município. Você sabe que há muito tempo atrás eu ouvi uma fala do prefeito Testinha. E ele agradeceu a oposição que algumas pessoas faziam a ele. Porque a oposição faz você errar menos. Né? Ele te acende. É que nem a questão da segurança pública. Né? Eu tenho aprendido algumas coisas. Eu participei de uma palestra com o Coronel Takami. Ele dizia que nós precisamos estar como um semáforo. Né? A questão verde, a questão amarela e a questão vermelha. Quando você não tem nenhum apontamento, por exemplo, esse aumento de 127%, a Gerice falou que vai fazer eu estou antecipando uma situação dela, um ofício para o prefeito para ele não sancionar. Sim. Para o vice-prefeito e de 36% para o prefeito. Sim. Quando a Gerice subiu à tribuna e fez isso, ela já deixou com que você saísse do estágio verde para, no mínimo, amarelo. Opa, peraí, deixa eu ver. Né? O prefeito Rodrigo é um prefeito popular, teve 78% dos votos válidos nas urnas. Então, precisamos ouvir a opinião pública. E a opinião pública é essa. Quem é a opinião pública hoje na nossa cidade também? É os vereadores, né? Que está lá para legislar e fiscalizar. Mas eu vejo que a oposição ela deve ser inteligente. Tanto que eu faço algumas análises minhas, né? Por conta da campanha do prefeito Rodrigo, eu me aproximei do ex-prefeito Marcelo Cândido e a gente discutiu várias vezes, poxa vida, ponto A, ponto B, ponto C, e ele chegou a falar, poxa vida, se eu tivesse escutado por esse lado e tal. Então essa é a ressonância que eu faço de tudo, essa questão de oposição e situação. Nem sempre você se opor a um fato, como a Gerice, na taxa do lixo, por exemplo, ela votou contrário. Quem é que quer pagar mais taxa? Né? Nós temos a taxa de iluminação, e funciona muito bem, o aplicativo funciona muito bem o serviço, mas tem situação que você está sem a iluminação. Nós temos algumas, das mais de 3 mil ruas que nós temos em Suzano, tem muitas delas que o povo suplica por uma iluminação no portão da casa deles, na questão de segurança, na questão de estética, né? Para a nossa cidade. Então, eu vejo que vocês ter pontos de apontamento de uma situação que você está oposto a tal coisa, isso é bom. Nós precisamos sim ter oposição, né? Mas cada um tem seu perfil na atuação e é isso que a gente vem fazendo. Muito bom, certo, prefeito. E aproveitando, eu gostaria de saber a sua opinião também sobre a atuação da Câmara de uma forma geral. Você acha que a Câmara hoje tem cumprido seu papel de fiscalizar o Executivo e tem feito de maneira boa?
Você sabe que quando você fala Câmara, eu me atenho muito, eu me dediquei, me mergulhei muito o tempo que eu tive atuando no governo, né? Eu costumo dizer que eu não estava, eu era governo, porque fomos nós que se juntamos e conseguimos eleger o prefeito Rodrigo Achiuchi. Então, eu vejo que a Câmara tem feito o papel dela, cada vereador tem uma atuação, né? E tivemos muito avanço, né? Tivemos muito avanço. Por exemplo, o plano diretor da nossa cidade, nós não entrávamos num consenso quando eu estava vereador, né? O prefeito Rodrigo, o Elvis, entre outras pessoas no governo, trouxe essa importante proposta para a nossa cidade e hoje nossa cidade consegue andar um pouco mais, muito aquém do que nós merecemos, mas hoje a gente consegue ver isso. Nós tivemos várias ações que se nós tivéssemos, por exemplo, uma atuação de uma totalidade, de uma maior totalidade de oposição, nós não tínhamos evoluído em muitas situações, né? Empréstimos, remanejamentos de verba, né? E eu só acho que a gente precisa ver, quando se trata, por exemplo, que eu vejo lá na Câmara Municipal, eu discuto até com a minha esposa, quando tem remanejamento de verba, peraí, saúde, e aí? Como é que falta hipocloriazida nos postos de saúde? Como é que falta uma medicação? Tudo bem que a gente tem uma cesta básica de remédios, né? E aí? Por que falta isso? Por que não falta aquilo? Outro dia eu fui visitar a mãe de um amigo meu que estava lá no pronto-socorro lá, né? E aí você pega um médico para fazer visita para 30 e poucos pacientes. Então, esse tipo de coisa é o que eu aponto. Muito dinheiro, muito remanejamento e a gente precisa dar mais ênfase a isso, que é o que eu falo. Cuidar da família, cuidar da vida. Não adianta você ter milhões de reais ou uma cidade toda pavimentada e a gente ter pessoas ainda passando fome, pessoas ainda em estado de miséria. Ontem a Gerice foi fazer uma visita para uma senhora lá no Vila Fátima, ela voltou para casa arrasada porque viu aquela situação, em pleno século XXI, com todos os programas que nós temos e a pessoa naquele estado lá. Então, é isso que eu penso. E, prefeito, você tem, evidentemente, destacado muito a atuação da vereadora Gerice. E a Gerice, ela é eleita em 2016 e reeleita em 2020. Isso depois de ter deixado o cargo, em 2012, você deixou o cargo e não se candidatou novamente. De onde surgiu a ideia de trazer a sua esposa Gerice Leone, policial militar, como candidata? E depois, para você, como é ter visto isso ter dado tão certo, ela ter sido a primeira presidente mulher da Câmara Municipal de Suzano? Como foi para você poder ver isso, vocês como família, terem participado disso tudo? Olha, eu falo para você que eu me sinto muito mais orgulhoso, muito mais feliz vendo a Gerice vereadora, a Gerice, a primeira mulher presidente da Câmara de Suzano, do que se fosse eu mesmo. Eu brinco, falo para ela que ela está melhor que a encomenda, né? Porque muitas ações que ela teve, ela falava, antes, né? Eu fiquei ficha suja, né? Tive uma condenação, e aí não pude ser candidato, não teve problema. E eu falo assim, o melhor veredito é o do povo. Se nós não tivéssemos tido uma atuação como a gente teve, a população, não só por mim, pela Gerice, quando trabalhou na ronda escolar, pela Gerice como policial militar, como filha, como vizinha. Você tem uma base. Lá no meu bairro que eu nasci, a população fala, na Gerice eu voto, no prefeito da academia eu não voto. Incrível, né? Então, e as pessoas falam, mas vocês não são a mesma pessoa? Somos, mas ela tem posicionamento dela. Me corrige bastante. Depois que a Gerice pôde estar mais próximo de mim, eu tenho sido um cidadão melhor, um político, acredito que melhor, né? Mais calmo nas decisões, porque você sabe, né? Eu costumo dizer que a mulher ela pensa 11 vezes mais do que o homem, e isso a Gerice vem somando bastante comigo. E quando ela olhou lá e falou, por que não tem nenhuma mulher aqui no hall da presidência? O que você acha, papai? E a gente foi, trabalhamos e a Gerice com os vereadores tem um bom relacionamento, tanto que foi a vereadora do ano, no ano de 2022, junto com toda a Câmara, e fez ela a primeira mulher presidente da Câmara, e tenho certeza
se você chegar na Câmara Municipal e falar com os servidores da Câmara Municipal de Suzano, qual foi a melhor atuação como mesa diretora da Câmara? Como presidente foi ela que só teve uma. Então, pode ter certeza que eles vão fazer uma boa avaliação, que é o que eu disse lá. Então, eu tenho muito orgulho da Gerice estar vereadora e é por isso que o político que se preza, ele quer crescer, ele tem que crescer. E Suzano precisa de uma mãe, né? Suzano precisa de uma mulher no comando, né? Nós tivemos aí a grande atuação da primeira-dama, você vê, a primeira-dama tem exercido um papel fundamental lá no SASP e até no Fundo Social. E nós precisamos de uma mulher prefeita para cuidar da cidade, dos filhos que tem, como mãe. Nós temos 2 filhos biológicos e nós queremos mais 7. São 9 filhos no total. Né? Quando eu falo, outro dia eu falei que tinha 2 filhos só, aí o Denis, um dos filhos, falou assim, e aí? Me deu uma carcada. Então, aí, Denis, no ar, estou me policiando, me corrigindo, que vocês são os filhos que Deus colocou no nosso coração, na nossa vida, e nós assim que a gente trata. Então, Suzano precisa de uma mulher no comando, Suzano precisa de uma mãe para saber tratar de fato a família suzanense como deve ser tratada. E daí, prefeito, exatamente neste assunto que a gente ia entrar agora, porque eu gostaria de saber, antes da gente comentar sobre esse ponto que você falou, se o senhor pretende ser candidato a vereador. Você sabe que a gente tem um grupo de conversa, de bate-papo, e a gente anda bastante, e eu tinha na minha mente, em nome do meu irmão Jean, mandar um beijo para todos, um abraço a todos da nossa família, eu gostaria de indicar o nome do Jean no grupo para ser, se Deus permitir assim, o sucessor da Gerice. Né? É um processo muito grande, não é só você indicar um nome, tem uma campanha, uma proposta, um propósito. E o grupo achou por bem que, até para quebrar um bocado de você não pode ser candidato, você é fichas, não. Que o prefeito da academia possa vir pré-candidato a vereador. Então, você sabe que quando você faz parte de um grupo e você é voto vencido, você tem que acatar. Então, eu sou pré-candidato a vereador, sim. E por qual partido? Olha, hoje nós temos uma migração era PFL, depois eu fiquei como presidente do PHS e depois o cartório me mandou uma carta falando que eu estava afiliado no Democratas. O Democratas, ele se fundiu e hoje é o União Brasil. Eu discuto muito hoje, como eu disse para você, depois a Gerice atuando muito mais próximo a mim como vereadora, eu discuto um pouco de ideologia, estatuto partidário, para mim poder não cometer os erros que cometi no passado. Então, eu gosto do partido, tenho uma ótima afinidade com as pessoas que lá estão. Nós somos de presidente novo aí e vamos discutir a política. Ainda não falei com isso, até com meu amigo, que é o prefeito Rodrigo, a gente discute sobre isso, né? A posição partidária, política, a gente discute bastante. Então, a gente tem como pretensão de estar sendo candidato a isso. Sou pré-candidato a vereador, sim. Prefeito da academia, se Deus quiser, e o povo, a população da nossa cidade está de volta aí. E quais vão ser suas principais bandeiras, os principais causas que você vai defender como? Cuidar, de fato, dos problemas que os nossos filhos suzanenses e aqueles que a gente recebeu do coração, como eu disse para você, como eu recebi, como Suzano recebeu minha mãe, como Suzano recebeu meu pai, minha mãe do Pernambuco, meu pai libanês, a Gerice baiana, receber essas pessoas que vêm de outros municípios, de outros estados morar e estão em estado de rua, as pessoas que estão lá tendo problema com a dependência química, o adicto, né? Nós queremos tratar dessa causa muito mais próximo. Muito mais próximo. Eu não acreditava em uma recuperação, mas depois que me aproximei, me aprofundei mais com o William Guerra, com o Félix, entre outros, nessas questões da nossa cidade, do mundo, dessa doença, para mim, do século, que são os adictos, que são os dependentes químicos, que são tratados como nóias, como mundrungo. Nós precisamos tratar desse povo. As ruas da nossa cidade merecem ter eles
não como eles estão, e sim como cidadãos que são de verdade. Quero tratar isso bem próximo. A saúde da nossa cidade, o transporte. Nós estamos numa cidade de quase 400 mil habitantes, de quase 1,5 bilhão. Nós não temos sequer uma rodoviária. Você vai em Ribeirão Pires, outro dia eu fui lá e o Cometa estava parando lá. E Suzano para onde? Você vem de qualquer lugar do nosso país, você desce aonde? Eu passo no Marrom? E aí, onde? Então, mobilidade, eu quero atuar como vereador na questão típica e atípica, mas eu quero auxiliar nisso muito próximo. E daí, prefeito, você agora também entrando nessa questão, você comentou do desejo da vereadora Gerice Leone de ser candidata à prefeitura de Suzano, com a oportunidade de ser a primeira prefeita mulher da história de Suzano. E daí eu gostaria de saber, essa é uma decisão tomada? Vai ser assim? Como isso tem sido discutido? Olha, você sabe que a Gerice é minha esposa, né? É minha mulher, hoje é minha mãe, é minha irmã, é minha amiga, minha vereadora. Essa decisão é tomada por ela, 100%. Mas ela sabe que um grande apoio entusiasta está aqui, que é o esposo dela. E ela já, de sempre, já se colocou à disposição para ser pré-candidata a deputada. E isso sempre dentro do partido, e o nome dela está à disposição para ser a sucessora do Rodrigo. Eu vejo que é um grande nome, é uma pessoa qualificada para hoje nós tratarmos desse assunto. Eu não sei se tem uma outra mulher para cuidar da cidade, que nem eu disse que a Gerice, eu tenho certeza que se enquadra, mas ela pode contar com o nosso apoio. Nós estamos buscando apoio. Primeiro, o prefeito Rodrigo teve 2 afastamentos, aí o Valmir está prefeito interino, deixa o prefeito chegar, vamos chamar ele, vamos conversar para a gente saber quem são os candidatos. Nós temos 7 vereadores na Câmara, 6 vereadores e uma vereadora do PL. Nós temos um prefeito do PL. E a sucessão? Vamos discutir o quê? Vai precisar pegar alguém de outro partido para colocar lá? Né? Nós temos muita lenha para queimar, muita água vai passar debaixo da ponte e a gente só decide candidatura lá na convenção. Sim. E daí, colocando uma hipótese aqui, caso ocorra de não ser ela escolhida pelo PL, vocês dois vão sair juntos à Câmara dos Vereadores ou vai haver um remanejamento também disso? Olha, a gente não pode discutir algo que a gente não sabe. Então, o prefeito Rodrigo não se posicionou ainda quanto ao candidato dele. Hoje, se você pôr uma pesquisa na rua, a população já indica o nome da vereadora. Né? Hoje, qualquer pesquisa que tenha seriedade, o nome da vereadora já é apontado na espontânea e muito melhor na estimulada. Então, vamos esperar para a gente ver essa medida, essas coisas que vai acontecer nos próximos capítulos da política suzanense, mas a Gerice Leone é minha pré-candidata e, se Deus quiser, nossa próxima prefeita, não é futura não. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito e eu dou esse espaço agora para você fazer suas considerações finais. Olha, eu confesso para você que faz muito tempo que a gente não tem essa oportunidade de participar. A gente fica um pouco nervoso, faz parte, né? O Léo, antes de bater um papo, um rapaz jovem, e você como mediador de uma entrevista com uma pessoa, seja ela pública ou uma pessoa, um cidadão comum, você está saindo muito bem. Parabéns ao grupo, mais uma vez, em seu nome, parabenizar toda a equipe, né? Deixar um abraço para a Neuza, para o Walter, para o Eric, para a Maiara, né? E dizer que nós estamos nas ruas de Suzano e vamos trabalhar muito e vamos à luta. Suzano se orgulha dos filhos que tem. Eu sou filho de Suzano e eu quero que Suzano se orgulhe de mim. Muito obrigado, prefeito. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui e também agradeço a presença da vereadora Gerice Leone acompanhando a gente aqui com o estúdio. Até a próxima. Até a nossa próxima edição do Hoje no Ar.